Grande Marcelinho, tudo bem? Fala, Rafa, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo. Conexão tá boa? Tá boa, tô te vendo super bem. Bonita a camisa, hein? Gostei da sua também. A gente não combinou, hein? Para quem não sabe, já adianto que o Marcelinho, ele era um craque, é um craque no futebol. E quando a gente era mais jovem, o que ele me dava de passe para gol, o que eu dava de passe para ele, era a tabelinha boa, né? Mas como que a gente jogou junto se você tem esse cabelo branco aí todo e eu não tenho nenhum? Como é que pode Eu, isso? pia- eu, fa- eu fiz uma live mais cedo com o Felipe Novaes, que tem os cabelinhos brancos. Eu falei que a gente pinta o cabelo branco para fingir que é um pouco mais velho, senão o pessoal acha que é muito novo, para disfarçar. O ídolo do direito administrativo. Prazer, irmão. Orgulho. Prazer, meu. Pessoal, tá todo mundo aqui entrando na live. O pessoal já está entrando, né? Então, deixa eu só primeiro agradecer o doutor Marcelo Mazola, professor, grande advogado. Ele é mestre em Direito pela UERJ, está fechando doutorado. E, mais do que tudo, um grande amigo. Eu tenho chamado não só grandes juristas, mas também amigos, né? Que vão dialogar comigo de maneira interdisciplinar sobre alguns assuntos. E o tema que eu propus para o Marcelo Mazola é um tema que é objeto de um livro dele magnífico, que foi escrito com Humberto Dalla. Né? O Marcelo Mazola e Humberto Dalla escreveram um livro fenomenal sobre mediação e arbitragem, sobre ADR, e eu acho que um dos melhores livros do Brasil. Ó, E eu, então, se eu posso fazer um momento, então, jabá, ó, tá aqui, faz ó. o jabá, faz o jabá. Olha o livro aí, ó. Manual de Mediação e Arbitragem. Sensacional. Manual de Mediação e Arbitragem, Humberto Dalla e Marcelo Mazola. O livro é excelente, é muito didático, eles são muito didáticos, tanto o Humberto quanto o Marcelo. Então eu chamei ele aqui não só por ser um querido amigo, mas também por ser um grande jurista e ele ser um grande especialista hoje na área também de mediação e arbitragem, porque o Marcelo também é um especialista em processo civil. Então a gente vai falar um pouquinho sobre mediação e arbitragem na administração pública, mas eu queria primeiro aí agradecer o Marcelinho pela aceitação do convite, dizer que é muito legal ter aqui ele na live de hoje, com o público do meu perfil, que se já não te conhecia, acho que todos já te conheciam, mas quem não te conhecia vai te conhecer agora e vai ver tudo que eu falei até agora é verdade. O que você acha? Cara, primeiro eu acho que tudo que você falou eu devo muito à nossa amizade, né? Os exageros à parte, as qualificações aí. Eu sou um grande admirador, Rafa, do seu trabalho. A gente é amigo, fato que a gente é amigo, mas acima de tudo, eu te respeito, te admiro como um grande professor de direito administrativo, autor de mais de 10 livros, e realmente você, ainda com a pouca idade, apesar do cabelo não aparentar, porra, eu posso dizer que é um dos top 3 do Brasil de direito administrativo. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria, muito orgulho mesmo, cara. Parabéns. Obrigado, amigo. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre mediação e arbitragem na administração pública. Isso é um tema muito rico, tem tanta discussão para a gente analisar e não dá para falar de tudo numa live enxuta no Instagram, mas eu queria levantar algumas bolas para o Marcelinho chutar para o gol, como é que foi o futebol para fazer o gol. E se ele quiser, a gente faz uma tabela, enfim, a gente vai aqui dialogando sobre esse assunto que é bastante importante. Então, eu queria, assim, Marcelinho, de início, fazer uma pontuação mais introdutória, mais geral. Né? Eu diria assim, 2015 foi um divisor de águas, porque nós tivemos a lei de mediação, a lei 13.129, que alterou a lei de arbitragem também, o próprio CPC. Então, hoje, a mediação e a arbitragem estão na pauta do dia. E também a mediação e a arbitragem dentro da administração pública, que até pouco tempo atrás era quase um dogma, a afirmação de que a administração pública não poderia submeter a mediação e arbitragem. Nós tínhamos algumas decisões, inclusive do TCU, que no início lá não admitiam, por exemplo, arbitragem, depois o TCU foi mudando de opinião, o STJ já admitindo, o STF também com aquele famoso caso Lage admitindo arbitragem, mas é um assunto que sempre gerou polêmica e eu acho importante essas normas todas, não só o CPC, mas também a lei de arbitragem alterada em 2015 e a lei de mediação, estabelecer essa possibilidade para pelo menos garantir o mínimo de segurança jurídica. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse movimento, dessa ideia de mediação, de arbitragem, de ADR, né, dentro da administração pública. O que você acha disso, desse movimento? Né?
Legal, Rafa. Eu acho que antes de avançar, eu queria fixar algumas premissas. Assim. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. 2015 foi um ano bombástico, né? Um ano que a gente poderia dizer um divisor de águas, né? A gente teve o CPC, né? Lei 13.105. A gente teve a Lei de Mediação 13.140, que é uma lei posterior, mas entrou em vigor antes do CPC. E a gente teve a Lei 13.129, que reformou a Lei de Arbitragem, que era de 96. Então, em 2015, a gente teve aí diplomas, três novos regramentos, né? O que tangenciam direto o tema que a gente está falando. Bom, Rafa, quando a gente fala mediação e arbitragem, muita gente ainda confunde, né? Muita gente ainda acha que, às vezes, os institutos têm a mesma aplicabilidade e tal. Então, acho que, como eu estou vendo aqui, tem muita gente graduação também, acho importante a gente dar uma pincelada inicial, e nem que seja introdutória, para distinguir, né? A mediação, a gente está falando de uma técnica, tá? Uma técnica em que um terceiro imparcial, escolhido pelas partes, ele ajuda elas, aproxima elas e facilita o diálogo, para que elas juntas possam construir a melhor solução para o caso concreto, tá? A arbitragem, por sua vez, não é um método autocompositivo, ou seja, que as próprias partes na arbitragem, a gente está falando de um método heterocompositivo, né? Onde um terceiro imparcial vai julgar, vai decidir aquele conflito. Então, nesse caso, há uma adjudicação, há um julgamento. Oi, você me ouve? Deu problema de conexão. Eu, Ah, eu, eu peguei a parte que você dizia, então, que a mediação, você tem a figura do mediador, mas haveria uma autocomposição. As partes chegariam, então, a um consenso, eventualmente, sobre a disputa. perfeito. O E na, e mediador, na, escolhido pelas partes, aproxima as partes, facilita o diálogo e elas juntas constroem a solução. Elas colocam o DNA delas no processo de construção desse consenso. Já na arbitragem, por sua vez, a gente tem um terceiro imparcial, né? Como um juiz. O árbitro é um juiz de fato e de direito, está lá no artigo 18 da Lei de Arbitragem, que ele vai efetivamente julgar aquele conflito. E a sentença, ou seja, a decisão arbitral, também é um título executivo judicial, assim como a sentença. Então, há um julgamento, há uma imposição de uma decisão. Então, feita essa primeira separação, durante muito tempo se discutiu se no âmbito da administração pública era possível ter arbitragem. Né? Mediação, eu acho que nunca foi muito problema, né, Rafa? Porque se a gente fizer uma retrospectiva histórica aí, não precisa nem muito longe. Vamos falar dos juizados federais, onde era possível a conciliação de 2001, né? Já é isso perfeitamente possível, mostrando que essa escalada do consenso, aliás, tem um artigo muito bom seu em que você fala dessa escalada da consensualidade no âmbito da administração pública. E quem não conhece, eu recomendo fortemente, é um artigo incrível, seminal sobre o tema. Né? Então, assim. Tem um artigo que eu escrevi com o autor, não sei se você conhece, o Marcelo Mazzola, sobre mediação também na administração pública, em que a gente falava do problema da cultura da administração e já não querer nem tentar conciliação ou mediação, e a gente fez uma análise crítica dessa cultura negacionista, né? É porque assim, Rafa, eu acho que antes da gente falar da arbitragem, que talvez sejam os temas mais, né, assim, quentes envolvendo a administração pública, no que tange a mediação envolvendo a administração pública, a gente tem algumas situações que é o seguinte: o que a lei de mediação fala? O que é transacionável? O que pode ser objeto de mediação? Os direitos disponíveis e os direitos indisponíveis transacionáveis. Então, veja, você pode ter um direito indisponível, mas que ele seja transacionável. Então, a gente tem que saber separar sempre o quê? Existe uma diferença entre o interesse público e o interesse da administração pública. Eles a gente, quando fala em interesse público, a gente tem aquele interesse primário, e que você sabe melhor do que eu, o interesse público secundário.
Então, numa mediação, e aliás, pegando um gancho desse artigo que a gente escreveu, para quem não leu, para quem não conhece, na área que eu trabalho mais diretamente, que é na área da propriedade industrial, as ações de nulidade de marcas e patentes tramitam na Justiça Federal por conta da participação do NPI, que é uma autarquia, né? E o NPI, de um tempo para cá, começou a enviar ofícios aos julgadores, aos juízes, né, dizendo, olha, nem adianta marcar a audiência do 334, que eu não posso fazer acordo. Mas veja, isso não é verdade, porque nas ações que envolvem nulidade ou de interferimento de ato administrativo do NPI, ele faz acordo, ele faz ações em acordo de marca, ele faz ações em patente. Então, por que essa negativa, esse cartão vermelho preliminar ao consenso? E aí, nesse artigo, a gente desconstrói essas premissas de que seria um direito indisponível, e a gente mostrou que não é um direito indisponível, e ainda que se fosse indisponível, é um direito indisponível transacionável. Então, existe também um problema um pouco cultural do ranço, eu não sei se é medo, procuradores têm medo, advogados públicos têm medo de alguma repercussão ao fazerem acordo, mas o fato é que acabam colocando sobre a pesca de interesse público como se fosse indisponível de imediato, o que na verdade não são. Né? Eu não sei se você vive isso no seu dia a dia na Procuradoria, Rafa. Eu acho que você falou, acho que tem muito da questão do... A gente vive hoje uma administração pública do medo. Né? Não só o procurador, mas o gestor público, aqueles que têm o poder da caneta, eles ficam com medo de tomar algumas decisões, porque invariavelmente o Ministério Público propõe ações de improbidade, muitas vezes temerárias, mas propõe ações de improbidade. O Tribunal de Contas, às vezes, com uma interpretação mais formalista, entendendo que a interpretação dele é melhor que a sua, ainda que a sua seja razoável, ele vai e te aplica uma sanção. Então, o que eu vejo hoje é uma fuga. Às vezes, pessoas bem intencionadas, pessoas que poderiam ser boas gestoras, não querem ser gestoras. A gente vive um momento que alguns chamam de apagão das canetas, né? O apagão das canetas, ou a administração pública do medo, porque ninguém quer ser chefe, ou pelo menos as pessoas têm medo, o receio de ser chefe, com medo de ter uma responsabilização. Você vai lá e faz um acordo numa ação específica e não faz o acordo numa outra ação com alguma semelhança, já vem o dedo apontado. Né? Ó, por que você transacionou? Por que você fez acordo? Aí, de repente, a pessoa te segue no Facebook e vão achar que você já é amigo íntimo da parte. Quer dizer, hoje está muito complicado isso. Então, tem esse receio. Acho que tem algum argumento pragmático para esse medo. Não é à toa esse medo. Acho que tem que mudar a forma de se controlar esses atos. Enfim, para as pessoas terem um pouco mais de coragem para avançar, para serem eficientes, porque senão, se você tem só o apontar o dedo e responsabilização punitivista, punição pela punição, a tendência é as pessoas se autoprotegerem. E na autoproteção eu prefiro dizer não parecer, do que dizer sim para uma saída que seria fora da caixa, que poderia ser boa. Sim, e veja, e às vezes tudo isso que a gente está falando perpassa por uma questão de análise econômica do direito. Muitas vezes o acordo poderia ser bom para a administração pública, exatamente, e não se faz pelo medo, e ao não se fazer pelo medo, você traz um prejuízo ao próprio erário. Então você tem aí um círculo vicioso, e se a gente analisar o cenário atual, você imaginar que uma lei de mediação, do artigo 32 ao 40, ela só fala disso. Ela só regula as hipóteses de mediação na administração pública, entre órgãos da administração pública, entre administração pública e particulares, transação por adesão. Todo o regramento está lá. A gente vai para o CPC, a gente tem o artigo 174, que fomenta, né, a criação de câmaras de mediação em âmbitos da administração pública. Quer dizer, então, ou seja, se o que está faltando são regramentos internos, eu vejo muito a PGFN fazendo portarias, provimentos no sentido de dando nortes interpretativos para acordo, para condutas, o que é muito importante. O que não dá para o medo ser, na verdade, uma resistência para esse crescimento, né, na parte de mediação, que eu acho que estrutura normativa, base legal, a gente tem de sobra hoje. Eu acho que você tocou um ponto fundamental, essa questão de fixação de parâmetros prévios, porque isso dá mais segurança em relação aos acordos, em relação à negociação, porque quem está na ponta já sabe que tem ali uma regra mais genérica e abstrata que vai ser observada como parâmetro. E aí você tem mais segurança para, dentro daquelas balizas, tentar negociações. Porque se você não tem essa premissa básica, prévia,
se ficar muito no casuísmo, na dúvida, você vai acabar sempre nessa, né, no apagão. Quer dizer, eu prefiro não fazer o acordo e dormir tranquilo e não ser amanhã imputado como uma pessoa que cometeu uma suposta irregularidade, do que fazer um acordo que potencialmente será melhor para o poder público. Então, acho o ideal talvez seja o que você acabou de mencionar, estabelecer parâmetros prévios para essas negociações, para que você chegue numa audiência de conciliação, para que você chegue numa reunião de mediação, ou até na arbitragem, com alguma autoridade para tomar uma decisão mais tranquila, com mais segurança. Eu acho que o ponto-chave, Rafa, e você que trabalha mais diretamente na área pública, é o seguinte, tem que acabar de vez com esse dogma do interesse público versus interesse da administração pública. Isso, para mim, é o principal. E eu acho que a maior prova disso, e fazendo o gancho com a arbitragem, é o reconhecimento por lei do cabimento da arbitragem para direitos patrimoniais disponíveis. Então, assim, que interesse público é esse que permite a arbitragem? É óbvio que dentro de um complexo de atividades da administração pública existem situações que não vão ser arbitralizáveis ou até nem possam ser objeto de mediação, mas várias outras sim. E se precisa regulamento e regramento para isso, que façam regramento. A lei de mediação e o código do CPC é de 2015, estamos falando de 5 anos. Será que não é tempo de sobra para os gestores, de um modo geral, poderem fomentar, incentivar isso internamente? Sabe? Então, eu realmente acho que é algo que tem que se pensar. E no Brasil, a gente, aí pegando realmente uma carona no que a gente está falando, no Brasil, eu acho que existe um problema, o seguinte, o Brasil, a coisa para decolar, ela precisa de uma lei. Quando a gente fala da lei de arbitragem de 2015, há muito tempo a arbitragem já era permitida. Você citou o caso Lágio. O caso Lágio, quem julgou foi o ministro Bilac, em 1974, antes da Constituição, em relações fazendárias, era uma discussão fazendária. Veja, é uma situação absolutamente... estamos falando de quase 50 anos que o STF já reconhecia, porque à época cabia a ele, né, julgar esse tipo de demanda. Mas você veja, é muito tempo. Quantas leis tem? Né? Lei de parceria público-privada, lei de concessões, portos, tudo prevendo a arbitragem. Aí, em 2015, fala, é permitida a arbitragem no âmbito da administração pública. Claro, isso já estava acontecendo há muito tempo. Eu não sei se você, antes da lei, já estava participando ou estava vendo a arbitragem. Queria ouvir um pouco de você. Isso é importante, porque, como você falou, a arbitragem é antiga, né? Bastante antiga. E no Brasil, nós tínhamos o caso Lage, que foi julgado lá atrás pelo STF, era o grande leading case do Supremo sobre arbitragem na administração, mas mesmo depois do caso Lage, né, eu citei isso no início, vou citar de novo, o TCU, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, numa interpretação bastante formalista e bastante literal, digamos assim, olhando para a lei de arbitragem, como ela não mencionava expressamente a arbitragem na administração, chegou a entender durante muito tempo que não caberia arbitragem na administração pública. Mas tinha o presidente do STF admitindo. O STJ admitindo em vários julgados arbitragem envolvendo entidades da administração pública. Inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista. Exatamente, inclusive em relações estatais, exatamente. E o TCU com aquela visão da retrógrada, né, formalista, e alguns autores famosos também com essa visão formalista no direito administrativo. Então, o que eu diria é o seguinte, a maioria da doutrina do direito administrativo sempre admitiu arbitragem nas relações do Estado, muito antes da alteração feita em 2015. Mas como você tinha esse entendimento do TCU, que depois o próprio TCU relativizou, superou, como você tinha alguns autores importantes dizendo que não podia, eu acho assim, que essa alteração da Lei 13.129, de 2015, na Lei 9.307, a Lei de Arbitragem, para dizer literalmente lá no artigo 1º, né, no artigo 1º, também no artigo 2º e no artigo 3º ali, que a arbitragem pode ser feita pela administração pública direta e indireta, eu acho que tem um lado positivo, apesar de eu achar que é mais do mesmo, que eu já admitia, você também, a maioria admitia, mas eu acho que, como no Brasil a gente é muito apegado à lei, você falou disso há pouco, eu acho que isso dá mais segurança jurídica para quem está, de novo, no dia a dia. Eu vou dar um exemplo prático da minha vivência. Como procurador, um dia eu fui fazer uma reunião, já com a lei de arbitragem alterada, pela Lei 13.129 de 2015, então já tinha lá literalmente
que a administração direta e indireta poderia fazer arbitragem, e numa reunião para falar de contrato de PPP, de parceria público-privada, era um contrato super complexo, caríssimo. E aí estavam debatendo o Banco Mundial, eu estava lá pela Procuradoria e tal, a gente falando arbitragem, tá, deixa eu botar cláusula de arbitragem, definindo essa questão. E aí um colega levanta o dedo e fala, não, mas não cabe arbitragem envolvendo o poder público. Aí eu falei, opa, não, cabe. E, aliás, aqui PPP sempre houve a previsão expressa, a lei de PPP, a lei expressa. A lei 11.079 de 2004, no artigo 11, inciso 3, já previa arbitragem em contratos PPP, desde 2004. Mas, veja, a lei de arbitragem... A lei de concessões em 2005... Já admitia, a lei 8987 já admitia no artigo 23A. E aí eu falei, e se não bastasse, a lei de arbitragem foi alterada em 2015. E aí agora, genericamente, literalmente diz que cabe arbitragem. Então vejam que tinha lá gente bem instruída, bem intencionada, estudiosa, dizendo, não cabe. Tamanha era a força do dogma, de que não pode arbitragem na administração, não pode consensualidade. Então isso, me parece que a alteração que foi feita na lei de arbitragem foi importante, porque trouxe segurança jurídica. Você acaba com essa discussão. Agora, quando vou para uma reunião para discutir contratos administrativos, em que vem o tópico da arbitragem, ninguém vai ficar mais ali, ó. Tem uma corrente que não admite arbitragem, tem outra corrente que admite arbitragem. Não, a lei de arbitragem admite arbitragem nas ações, nas relações envolvendo o poder público. Na concessão já tinha previsão específica, enfim, agora é genérica a previsão. Então esse debate acabou, me parece. Esse degrau da escadinha, esse degrau a gente já subiu. Aí agora acho que tem outros degraus aí para subir. Né? E aí, por exemplo, Marcelinho, até fazendo um link com um ponto que eu queria ouvir um pouquinho de você, acho que você já mencionou até en passant, que é a questão da arbitrabilidade objetiva, que ainda há muita polêmica. Né? Para quem não está acostumado ou acostumada com as expressões da arbitragem, a gente fala em arbitrabilidade objetiva e arbitrabilidade subjetiva. A arbitrabilidade objetiva é saber o que pode ser submetido à decisão do tribunal arbitral ou do árbitro. E a arbitrabilidade subjetiva, sujeito, é quem pode se submeter à arbitragem, quais as pessoas. Então, com essa alteração em 2015, a lei de arbitragem acho que acabou com a discussão da arbitrabilidade subjetiva. Tanto a administração direta, os entes federados, quanto a administração indireta, podem se submeter à arbitragem. Mas me parece, Marcelinho, eu não sei o que você acha, eu acho que você já toca nesse ponto em alguns artigos, mas eu queria ouvir de você, a questão do que pode ser submetido à arbitragem, objeto da arbitragem. A lei fala direitos patrimoniais disponíveis, no artigo 1º, caput, parágrafo 1º. Né? E aí, o que você pode falar para a gente disso? Que é uma polêmica muito grande. Olha, essa pergunta é muito boa, e até fazendo um parêntese aqui, eu fui da banca da última prova do Ministério Público, né, de oficial e analista. E, na verdade, eu fiz a prova. Na verdade, era banca única. E essa questão envolvendo a administração pública, tanto de mediação e arbitragem, é um tema quentíssimo. E essa pergunta que você fez perpassa muito por uma das questões dessa prova. Né? Porque, veja, a lei realmente, ela talvez tenha dito menos. Né? Direitos patrimoniais disponíveis, avançou dizendo que pode a administração pública participar de arbitragem, mas não avançou no ponto que a gente debate, a doutrina debate. Mas o que pode ser? E aí, obviamente, a doutrina começou a escrever parte de perfeitamente possível quando não envolver um interesse primário, foi um interesse secundário, mas, de novo, a gente fica trabalhando com conceitos. Quero saber palpavelmente, objetivamente, o que é. Me parece equilíbrio e revisão de contratos com viés econômico perfeitamente possível. E aí eu pego um gancho para o decreto, tá? O atos de gestão, de modo geral, eu pego o gancho no decreto aqui do Rio de Janeiro, eu até anotei aqui, 46.245 de 2018. E lá, nesse decreto, no parágrafo único do artigo 1º, diz que entende-se por conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis aqueles que possuem natureza pecuniária e que não versem sobre interesses públicos primários. Então, veja, já é também aí um primeiro norte, né, para a gente entender do que a gente está falando. Direitos pecuniários, eu já avanço perfeitamente por essa parte de o particular poder rever bases contratuais com a administração pública. Então, eu acho que tudo aquilo que não afetar diretamente o que a gente chama de interesse primário da administração pública é perfeitamente passível de ser
arbitralizada, ou seja, essa arbitrariedade objetiva. É claro que a prática é muito mais rica, né, do que a teoria. Então, recentemente eu participei de um caso grande, de uma arbitragem grande envolvendo um dos órgãos, né, do poder público. É uma arbitragem pública, veja, mas que esse é um outro ponto que eu queria falar. É uma arbitragem pública que tem que tramitar pela regra da publicidade, até porque a lei de arbitragem fala isso, mas é uma arbitragem que está meia pública, meia sigilosa. Tem algumas peças do processo que estão em segredo. E aí a gente pega logo um gancho para uma segunda questão polêmica, que eu queria te ouvir. A lei fala que a arbitragem envolvendo a administração pública tem que prevalecer o princípio da publicidade. Mas como é que pode ter, então, arbitragens envolvendo parte da arbitragem sigilosa? É o que isso? Quais são os limites disso? A lei do acesso à informação. Eu queria te ouvir um pouco disso. E antes de te passar a palavra, Rafa, eu queria te contar o que aconteceu. Eu estava por uma empresa, num processo judicial, e eu precisava de cópias. Precisava de cópias dessa arbitragem. E eu formulei um pedido para a Câmara Arbitral. E a Câmara Arbitral me negou. Me negou dizendo, nesse momento, só falou, a arbitragem é pública. A arbitragem envolve a administração pública. Eu falei, e daí? Mas a lei diz que rege o princípio da publicidade. O presidente da instituição negou. Eu fui ao juiz, e aí sim, o juiz, no ato de cooperação, ele foi e oficiou o árbitro, determinando que me mandassem as peças que não, eventualmente, gozassem de sigilo. Então, aí finalmente, eu recebi as peças. Então, veja, até na própria instituição arbitral, existe ainda uma preconcepção de que a arbitragem envolvendo a administração pública é algo que tem que se manter absolutamente dentro daquele mundo, o que a gente sabe que não é verdade. Exatamente. Eu acho assim, vamos lá, 2 pontos, né? Quanto à arbitrabilidade objetiva, acho que você foi no ponto. Tem uma polêmica muito grande, né? O que seria direito patrimonial disponível. E aí tem interpretações para tudo que é lado, né? Você mencionou o decreto do Estado do Rio de Janeiro, que faz a distinção entre interesse público primário e secundário, e admite arbitragem para interesses públicos secundários, e aí, teoricamente, não caberia arbitragem para interesse público primário. O que é uma solução, muitos autores defendem isso, inclusive. Apesar de, como você bem disse, né, isso teoricamente poder ser adequado, mas não resolver muito o problema prático. Você vai lá para a situação concreta, a polêmica que nunca deixou de existir não vai deixar de existir. Mas esse interesse aqui específico, é primário ou é secundário? Aí fica aquela polêmica, porque a própria definição do que é primário e secundário, ela não é fácil, né? Quando você vai para a prática, analisar caso a caso. Então, o decreto do Rio de Janeiro tomou essa posição e outros decretos tomaram outra posição. Só queria mencionar um outro exemplo, além desse que você mencionou, Marcelinho. No decreto federal, o decreto atual, que aliás revogou o antigo decreto do esporte, que falava de arbitragem, o decreto 10.025 de 2019, portanto, do ano passado, que trata da arbitragem na administração pública federal, nos setores portuário, rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroportuário. No artigo 2º, parágrafo único desse decreto, o administrador público federal entendeu por bem que seria melhor especificar o que seria de patrimonial disponível, ser um pouco mais concreto, digamos assim. E aí lá fala no parágrafo único do artigo 2º, para os fins deste decreto, né, considera-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponíveis, entre outras, o rol exemplificativo. Aí fala lá, questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, que você mencionou, que aliás que é uma discussão que existe em qualquer contrato, especialmente de concessão, cálculo de indenizações decorrentes da extinção ou da transferência do contrato relacionado a essa área de infraestrutura, inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes, incluídas a incidência das suas penalidades e seu cálculo, que entra aqui num debate polêmico, a questão de se pode ou não o tribunal arbitral adentrar na questão sancionatória, de penalidade. Poderia o tribunal arbitral rever uma sanção aplicada pela União Federal? Essa é uma pergunta e é uma polêmica. Pode o tribunal arbitral adentrar em cláusulas exorbitantes, adentrar em questões sancionatórias e dizer essa sanção não é boa, anula a sanção? São questões super polêmicas e não tem uma resposta pronta e acabada, né? Então, a gente está construindo isso ainda, a doutrina, a jurisprudência. Então, esse é um assunto que dá muito pano para manga. E quanto à publicidade, é o que você já falou, acho que você já matou na tua colocação, porque
A arbitragem, tradicionalmente, ela está relacionada a uma ideia de confidencialidade. Quer dizer, um dos atrativos tradicionais da via arbitral, dois, não é o único, é a confidencialidade. Então, muitas empresas buscam tradicionalmente a arbitragem para manter confidencial a disputa, para evitar, eventualmente, uma fama equivocada junto aos consumidores, para evitar uma discussão publicizada e colocar em risco a concorrência com outras empresas do mercado. Então, elas preferem a confidencialidade, né, na solução das suas disputas por vezes, e a arbitragem é o caminho. Mas a confidencialidade ela não é um princípio absoluto e não é uma regra necessária da arbitragem. Ela é comum, mas não é obrigatória. Então, não há nenhuma vedação à arbitragem publicizada. Se as partes desejarem assim, pode publicizar, para começar. E nas arbitragens envolvendo a administração pública, aí é o que você já disse, a Constituição Federal já impõe a publicidade como princípio à administração pública. Então, não importa se a administração pública está dentro ou fora de uma arbitragem, a publicidade tem que ser respeitada. Então, um ponto sensível é esse. Como a gente concilia, equilibra a publicidade na arbitragem com a confidencialidade que é tradicional na arbitragem? Eu entendo que dentro de uma arbitragem envolvendo a administração pública, até por expressa disposição da lei de arbitragem, o artigo 2º, parágrafo 3º, que, aliás, podia simplesmente não existir nessa parte, porque já valeria o artigo 37, caput, da Constituição, tem que ser a publicidade a regra geral, ou seja, na dúvida, tem que publicizar os atos envolvendo aquela arbitragem que tem como parte o poder público. Agora, isso também não significa uma absolutização da publicidade, porque me parece razoável a gente aplicar, por exemplo, a lei de acesso à informação e interpretar de forma sistemática o ordenamento para dizer, na arbitragem ou do poder público, a publicidade é a regra, mas acho razoável garantir sigilo ou confidencialidade para aqueles documentos que venham a colocar em risco a honra, a vida, a privacidade, a segurança, a própria concorrência. Ali, às vezes, é um segredo industrial daquela empresa, você não pode divulgar, porque senão o mercado vai ter acesso. Mas esses sigilos são aqueles sigilos que normalmente você também aplica no Poder Judiciário. São aqueles sigilos que você normalmente aplica nas relações envolvendo a administração pública / Poder Executivo. Independentemente se é arbitragem ou judiciário, você já tem que garantir sigilo de alguns documentos ou informações. E isso, na minha opinião, poderia ser levado para a arbitragem também. Mas eu estou contigo, acho que tem que garantir publicidade. Eu acho que o debate agora tem que ser outro. É quem tem que dar essa publicidade. E eu já vejo algumas normas regulamentares estabelecendo tratamentos diversos. Eu já vi regulamentos dispondo que quem tem que dar a publicidade para os atos praticados naquela arbitragem é o poder público. Alguns autores entendem, alguns regulamentos foram nessa linha, de que a publicidade é um princípio aplicado ao poder público. O princípio constitucional da publicidade, artigo 37, caput, se aplica à administração pública. Logo, esse dever de publicizar não seria da Câmara, nem no Tribunal Arbitral. Da Câmara Arbitral, da instituição privada, nem no Tribunal Arbitral. Seria do próprio poder público. Outros regulamentos vão numa outra linha, que nada impede que o poder público, na sua via legislativa ou regulamentar, imponha o dever de publicidade à Câmara. Se a Câmara quiser participar de arbitragem envolvendo aquele poder público, vai ter que submeter aquele decreto. E nada impede que o poder público coloque esse dever de publicidade para a própria secretaria. Esse tema da arbitragem envolvendo a administração pública é muito rico e ainda a doutrina, de um modo geral, está tateando. Até porque, como você bem colocou, existem regulamentos das instituições de arbitragem que vão em sentidos contrários. Então, a partir do momento da Câmara que foi escolhida, você tem que analisar quais são as regras, mas para mim me parece que tem algo que transcende isso tudo. Se o documento é um documento secreto, ultra secreto, envolve segurança, independente da Câmara que tramitar, isso é um documento que tem que ser mantido sob sigilo. Agora, exatamente, de novo, a publicidade é a regra. Então, isso deve ser observado. Indúbio pro publicidade. Então, assim, agora, pegando também aí, Rafa, uma carona nisso do que a gente está falando, eu vejo muita discussão, assim, e esse é um tema que também acho muito quente, assim, nesse campo, que é saber o seguinte, para ter uma
arbitragem no âmbito da administração pública precisa estar no edital, precisa estar no contrato, ou as partes, depois de surgir o conflito, poderiam fazer um compromisso arbitral, em termos de compromisso? O que você enxerga sobre isso? Eu, particularmente, não vejo problema nenhum, tá? E mesmo que não esteja no contrato, no edital, se fazer o termo de compromisso arbitral, porque, veja, aí eu não me baso na lei, eu não me baseio na lei, não me baseio na CPC, não. A gente tem uma ideia da Constituição, lá no preâmbulo, está lá, solução pacífica das controvérsias, né? A gente tem de fraternidade, solidariedade. A arbitragem, a gente sabe que, mesmo que você entre com processo arbitral, você pode tentar ainda fazer uma conciliação na primeira fase desse processo. As pessoas não têm esse hábito, mas isso é perfeitamente possível. Por isso que nos contratos, inclusive no âmbito da administração pública, colocam aquelas cláusulas med-arb. Primeiro uma mediação, depois uma arbitragem. E tem gente que coloca as cláusulas arb-med. Primeiro se faz a arbitragem antes de decidir se tenta uma mediação. Então você consegue customizar as técnicas e as possibilidades dos institutos em prol dessa melhor solução. Mas, enfim, voltando à pergunta, eu queria te ouvir. Não tendo no contrato, no edital, a convenção de arbitragem, é possível ainda assim o poder público e o particular, enfim, submeter isso à arbitragem posteriormente? Para mim, sim. Tem uma polêmica mesmo. Alguns autores mais tradicionais entendem, minoritariamente, que não poderia, se não houve previsão no edital de licitação e no contrato, portanto, se não houve a fixação de uma cláusula arbitral. Lembrando o seguinte, né, para quem não conhece muito a arbitragem, nós temos o gênero convenção arbitral, né, e nós temos a cláusula arbitral e o compromisso arbitral. Né? A cláusula arbitral, ela antecede o conflito. Então, você já estabelece no seu ajuste, no seu contrato, uma cláusula que remete todas as controvérsias do contrato ou parte das controvérsias do contrato à via da arbitragem. E essa cláusula pode ser cheia ou vazia. Cláusula cheia quando você define já qual é a instituição arbitral, os seus procedimentos. Cláusula vazia quando você simplesmente remete à arbitragem e depois vai discutir qual vai ser a instituição, etc. Rafa, só fazer um parênteses aqui para saudar o nosso amigo Rodrigo Fux, um craque da arbitragem, uma das pessoas, um dos advogados que mais entende arbitragem no Brasil, e realmente passando aqui pela live, realmente abrilhanta o nosso debate. Obrigado, Rodrigo Fux. Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado de coração. Bom, então, Marcelinho, a cláusula arbitral, como a gente estava dizendo, antecede o conflito. Então, as partes já definem a priori que se houver um conflito no futuro, quem vai decidir é o tribunal arbitral, um árbitro único, dependendo do caso. E no compromisso arbitral, ela é posterior ao conflito. Então, já existe um conflito, a disputa já existe, e, teoricamente, a via judicial se abriria, mas as partes resolvem submeter aquele conflito via compromisso arbitral ao tribunal arbitral. Então, a sua pergunta, pode haver arbitragem no poder público se isso não foi clausulado? Ou seja, a pergunta seria, cabe compromisso arbitral nas relações do Estado? Alguns autores entendiam que não, argumentando que isso seria uma vantagem competitiva ao contratado. Alguns autores dizem o seguinte, se na época da licitação você tivesse colocado a possibilidade de solução de conflitos pela arbitragem, na época da licitação isso poderia atrair mais competidores, mais interessados no contrato. Como você não estipulou isso na época, potenciais interessados não participaram da disputa, porque achavam que a questão, se surgisse, seria judicializada. E litigar com o poder público no poder judiciário é muito ruim, prazos dobrados, exame necessário, etc, etc. Precatório, etc. Então, alguns entendem que seria uma vantagem competitiva anti-isonômica, desleal, você estabelecer um compromisso arbitral numa relação que não tinha essa previsão. Eu discordo totalmente desse argumento, por duas razões simples. Primeira razão literal, a lei de arbitragem diz que cabe arbitragem na administração pública e diz que pode haver convenção de arbitragem, não faz distinção. Tanto faz se é cláusula arbitral ou compromisso arbitral. Então, a própria lei já prevê isso. Então, as partes, quando se relacionam com o poder público, já sabem de antemão que a própria lei permite convenção de arbitragem, que pode ser uma cláusula e pode ser um compromisso. Agora, em segundo lugar, não é só isso. O que eu digo é o seguinte, mesmo que não houvesse a cláusula arbitral e surgisse o conflito, o poder público poderia, na via da autocomposição, resolver o problema, fazer um acordo com a outra parte.
E quem pode mais, pode menos. Se ao invés de fazer o acordo direto com a outra parte, a gente pode acordar e submeter essa questão a um terceiro para decidir, que é o árbitro. Então, eu não vejo nenhum problema no compromisso arbitral nas relações envolvendo o poder público. Tanto a cláusula quanto o compromisso, para mim, são extremamente razoáveis e são possíveis, né? Portanto. Agora, um ponto, Rafa, que esse ponto eu acho que é muito sensível, e a gente teve uma decisão recente, né, envolvendo a Petrobras, né, numa ação proposta, um processo arbitral proposto por acionistas, né, que se sentiram lesados por conta da Lava Jato, onde as ações lá ordinárias, preferenciais, caíram muito, as ações da Petrobras caíram muito. Então, eles entraram com um processo arbitral na Câmara, salvo engano, foi na Câmara do Mercado, Câmara de Arbitragem do Mercado. E lá incluíram a União Federal, porque a União é uma acionista, né, da Petrobras, e a Petrobras. E uma ação bilionária. Você imagina o valor disso. E por que eu estou trazendo esse caso para a gente refletir junto? Porque o código CPC 2015, o chamado Código Fux, né, ele fez alterações muito interessantes no sentido de tentar evitar um problema que até hoje era um terror, que é o conflito de competência entre arbitragem e judiciário, né? Eu, particularmente, eu achei que a gente fosse ter uma diminuição desse conflito de competência. Eu vou te explicar por quê. Porque dentro do CPC, o regramento agora é muito claro, dizendo o seguinte: a parte lá, o réu, tem que alegar a convenção de arbitragem no prazo da contestação. Se não alegar, prorroga, né? E o 485, inciso 7, diz que quando o árbitro reconhece a competência dele, o juiz tem que julgar extinto o processo. O que é isso? É o princípio de competência a competência. Está lá do artigo 8º da lei de arbitragem. Então, veja, se tem uma ação, o árbitro já reconheceu a competência dele, tem que extinguir o processo, né? E se a parte não alegar, prorroga. Então, como é que poderia gerar conflito de competência? E aí eu vou te dar o exemplo desse caso da Petrobras. O que foi? Os acionistas entraram com a ação lá, incluindo a Petrobras e a União Federal. A União Federal falou: olha, eu não tenho legitimidade para participar disso, eu sou acionista, mas eu não, a minha participação como acionista não atrai os efeitos dessa convenção de arbitragem. Ah, não, sim, houve uma decisão lá na instituição arbitral dizendo que então ela deveria figurar no processo arbitral. Só que, paralelamente, a União Federal já tinha entrado com uma ação declaratória na Justiça Federal dizendo o seguinte: olha, juiz, eu não posso participar daquela conversão de arbitragem lá, eu não posso participar daquele processo de arbitral lá, porque eu não sou parte nessa convenção de arbitragem. Ainda que o artigo 58 lá do Estatuto da Petrobras fale que as controvérsias vão ser resolvidas por arbitragem, as controvérsias referentes ao próprio objeto, à atividade da empresa, não questões extracontratuais, responsabilidade civil ou algo do tipo, né? E aí o juiz de primeiro grau, depois o TRF, entenderam sim, realmente a União não tem que participar dessa arbitragem. Então você tinha decisões absolutamente conflitantes. E aí, quem que vai julgar isso? E nessas situações, como a gente sabe, há um conflito de competência, no caso, um conflito positivo, né, de competência, e o STJ, depois de idas e vindas, no caso foi até vencida a ministra Nancy, que votava pela manutenção da União lá no processo federal, processo arbitral, um voto vencedora do ministro Salomão, entendendo o seguinte, que a União Federal não pode participar desse processo arbitral, porque realmente a convenção de arbitragem não espraia os efeitos para a União Federal, uma vez que aquele dispositivo do Estatuto da Petrobras não cobre atos que estariam transcendendo a própria atividade, o próprio conflito entre acionistas da empresa, e não para questões extra contratuais ou eventuais de outra natureza. Então, você veja, mesmo no vigência do CPC, que tem regras excelentes para minimizar ou desidratar esses conflitos positivos de competência ou até negativos de competência, é um caso recentíssimo, do final do ano passado, em que há um conflito positivo de competência que entendeu-se, então, que cabe se quer se manter a ação contra a União e a Petrobras em solidariedade, então a ação tem que tramitar no juízo estadual.
um exemplo concreto do que a gente está falando, dessa É. interconexão. E sabe que quando só essa decisão ela é emblemática, né? Ela é importantíssima. Eu me lembro que alguns, logo quando saiu a decisão, alguns falaram, olha aí, o STJ não está admitindo a arbitragem movendo a União Federal. Não tem nada a ver. Eu acho que você tem que ler o acordo como você acabou de apresentar para a gente. Quer dizer, a discussão era uma discussão específica, porque a Petrobras é pessoa jurídica que não se confunde com a figura da União Federal, que é a sua acionista controladora, e o Estatuto da Petrobras tratava de uma convenção de arbitragem envolvendo a empresa Petrobras, pessoa jurídica própria, com os seus acionistas. Então, se você não tivesse ali nenhuma atuação imputada à União Federal diretamente ali na disputa relacionada, não faria sentido você trazer sempre a União, porque se fosse assim, sempre o ente federado estaria dentro das arbitragens que dissessem respeito a uma empresa estatal respectiva. E veja que coisa, que saída interessante do STJ, porque pelo artigo do CPC, depois que o tribunal arbitral ele reconhece a competência dele, não poderia o judiciário meter a colher, vamos dizer assim, em bom português. Só que essa decisão que o tribunal arbitral reconheceu lá a legitimidade, vamos dizer assim, da União para participar, foi do presidente. Inicialmente foi do presidente quando não estava instaurada formalmente a arbitragem. Não tinha tido a nomeação e o aceite de todos os árbitros, que é o momento que se considera instaurada a arbitragem. Então, poderia ainda o judiciário nesse momento, porque não estava formalizado o painel arbitral, então poderia o judiciário. Então, eles ainda usaram esse argumento para poder evitar, não, nós não violamos aquele artigo do CPC que diz do princípio competência-competência. Aqui, além desse argumento, eu não estou discutindo a competência, eu estou discutindo a própria validade que é anterior, fato pretérito, saber se a União está vinculada a ela ou não. Então, esse realmente é um precedente bem importante na área arbitragem e administração pública, que eu reputo interessante, né? Não, sensacional. Marcelinho, a gente está com um tempo aqui apertado, eu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para abordar, a gente vai acabar fazendo uma outra live depois com mais calma, para discutir outros pontos. Tem tanta discussão interessante envolvendo a arbitragem e o poder público. A gente escreveu alguns artigos, inclusive, sobre isso também, um específico aí sobre precatório, deu o que falar. Você fala muito bem disso no seu livro com Humberto Dalla, um capítulo lá sensacional, excelente. Mas como o tempo aqui do Instagram é limitado, a gente está chegando aqui já na parte final, eu queria fechar essa live agradecendo, a gente faz depois uma live com outros pontos, a gente marca aí, porque não vai faltar assunto. É uma boa desculpa para a gente se ver também nesse momento de quarentena, fico com saudades dos amigos. Mas assim, eu queria primeiro agradecer a aula que você deu hoje para todos nós, você foi muito didático. Nosso público aqui é muito eclético, então a gente tem de alunos da graduação até advogados que atuam em grandes escritórios no mercado, inclusive na arbitragem. Então, acho que você conseguiu trazer uma didática que alcança todos esses públicos, né? Trazendo as linhas básicas, aprofundando as complexidades. Queria te agradecer por essa aula, agradecer a todos que assistiram essa live, deixar você fazer as suas considerações finais, já antecipando que eu quero uma outra live depois com você. Não, a gente pode fazer um segundo tempo, porque eu também estava cheio, imagina, é uma oportunidade rara de te provocar. Eu tinha tantas perguntas para te falar, principalmente eu queria te ouvir realmente isso. É possível o pagamento, né, tem que respeitar o precatório na arbitragem ou dá para driblar o precatório? Eu sei que você tem um posicionamento igual ao meu, porque a gente escreveu um artigo junto, mas tem decreto do Rio de Janeiro já falando que precisa de precatório. Mas, enfim, é um tema para uma outra live, questões de credenciamento de câmaras. Tem que ter licitação, não tem que ter licitação. Olha quantos temas ricos, né, a gente tem aí que a gente poderia falar se a gente tivesse tempo. Mas, com certeza, está na hora do jantar, né? Eu acho que nessa pandemia, como diz um amigo meu, todo dia é o dia de tomar um bom vinho. Então, eu acho que a gente pode realmente encerrar. Eu queria te agradecer muito, Rafa. Eu reitero o que eu falei assim no início, no sentido de que quem te conhece fora da academia, fora da docência, não sabe o cara incrível, o coração enorme que você é, o cara engraçado que você é. E quando você bota aquele microfone no rosto e começa a dar aula, quem te conhece fala, cara, esse cara é um monstro, esse cara é um gênio.
Então, assim, é uma admiração enorme que eu tenho por você. Queria te agradecer o espaço aqui com seus seguidores, mais de quase 30 mil seguidores, e realmente dizer que eu estou aberto ao convite e também de te dizer, de deixar bem claro isso, que assim, eu também vou te convidar, porque eu tenho outros temas que eu quero que você seja provocado a enfrentar, possa enfrentar. Obrigado, Marcelinho. Admiração recíproca. Você é um craque dentro e fora das quatro linhas, dentro do direito, dentro do campo de futebol, com um vinho na mão. É craque em todas as situações. Obrigado pelo carinho. Vou deixar só mais uma vez que alguém pediu aqui o livro, ó. Manual de Mediação e Arbitragem, Humberto Dali e Marcelo Mazzola. Recomendo. Excelente livro. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Saúde para você e para sua família. Você também, para todo mundo, para a Alessandra, para todo mundo. Obrigado. E saúde para todos os nossos seguidores, todo mundo que acompanha a live. Saúde, fiquem em casa. E que essa pandemia passe logo para todo mundo voltar a se encontrar. Muito obrigado. Até lá, vamos fazendo as nossas lives. Grande abraço, tudo de bom. Grande abraço, tchau, irmão. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, boa noite.